Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração nessa manhã tão abençoada. Amém? É tão precioso quando a gente se reúne, né, como família de Deus, como povo de Deus. É como respirar, né? O coração do Senhor, ele flui no meio do seu povo. E é por isso que é precioso estar junto. Nunca deixe de vir para as reuniões, porque é onde nós nos tornamos essa casa espiritual, onde flui o poder de Deus no nosso meio. A reunião da igreja é um negócio tão poderoso, porque é o único lugar que às vezes você entra abatido e sai alegre, entra chorando e sai rindo. Aqui acontece de tudo, porque a vida de Deus corre no nosso meio e nos fortalece a cada manhã. Somos renovados no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmão? Isso é tão poderoso. Eu me sinto honrado de estar aqui entre os irmãos. Nesses dias a gente veio para uma reunião e aproveitamos para ficar por aqui também uns dias. E eu louvo a Deus por estar com os irmãos. Eu quero aproveitar para te convidar também. O Marcos falou um pouquinho. Se você quer nos seguir no Instagram, eu só uso o Instagram para postar coisas da palavra de Deus e do que está acontecendo na vida da igreja. Então, se você quiser, se você usa e quer nos seguir lá, é o meu nome, Naor Pedrosa, com Z. E também todas as semanas nós temos um canal aberto no YouTube, Naor Pedrosa Play. Nós postamos uma palavra todas as semanas, uma palavra nova lá, para abençoar a sua vida também. Os irmãos são nossos convidados. Eu quero ler a palavra de Deus com você em Lucas, capítulo 21, verso 34. A palavra, não sei se aqui projeta a Bíblia ou não. Projeta? Se puder projetar, Lucas 21, 34. A Bíblia diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Eu quero compartilhar a partir desse texto com você. E a Bíblia está dando um relato a respeito da embriaguez, mas essa palavra embriaguez aqui, ela está ligada diretamente com a palavra seguinte que nós falamos, que é preocupação. Preocupação. Tomado de angústia pelos problemas da vida. Às vezes nós estamos, eu não estou aqui para falar de pecado, pelo contrário. O foco aqui desse texto é o que as preocupações e as angústias com os problemas da vida nos causam. E que posição isso nos coloca ou nos tira do favor de Deus. E essa é uma preocupação da palavra. É interessante porque aqui em Lucas 21, a Bíblia diz que a condição do vencedor, porque a Bíblia fala que é para vigiar o coração, para quê? Para que quando Jesus vier arrebatar a igreja, você possa ir, você possa escapar daquele dia. É uma advertência para o arrebatamento. Portanto, é uma advertência para os vencedores. Nós acreditamos que todos os crentes que nasceram de novo, obviamente, são salvos. Mas apenas aqueles que são vencedores é que serão arrebatados quando Jesus vier arrebatar a igreja. No final, todos irão. E nós cremos que o arrebatamento está muito próximo. Por quê? Porque o maior sinal profético da história está pronto, o pano de fundo dele na nossa geração, que é a profecia de Daniel. Profecia da última semana das 70 semanas de Daniel. Essa profecia ela estava parada. Por quê? Porque o pano de fundo dela é Israel. Então não tinha como ela terminar. E os 7 anos finais são a profecia do fim, da grande tribulação. Mas não tinha como acontecer, porque Israel não existia mais. Mas há poucos anos atrás, você sabe, a nação de Israel volta a existir bem agora, na época que você está vivo.
A outra coisa que tinha que acontecer era Jerusalém voltar a ser a capital dos judeus. Também aconteceu. E a última coisa que falta para essa profecia se cumprir é a construção do templo, mas ele pode acontecer no meio dela já. E só falta isso. Ou seja, o pano de fundo da profecia está pronto. E essa profecia é a maior profecia do final. Por isso eu te digo, meu irmão, acredite em mim que eu estou falando. Jesus está às portas. Está às portas. E você deve ter o seu coração queimando por isso. Porque dias vêm em que não haverá. Eu estava com a minha esposa e meus filhos aqui andando, aqui é tudo tão bonito, né? E eu estava dizendo para ela o que não será já o milênio. Já o milênio. Né? Eu estava com um irmão, né? O meu filho vai ficar aqui um ano, ele está enlouquecido com os carros, né? Porque aqui tem muitos carros maravilhosos toda hora. E aí um irmão comentou, eu tinha vontade de alugar um carro assim assado e tal, um dia na vida, um sonho. Eu falei, esse sonho seu tá fácil de resolver, né? Ele falou, mas se não der aqui, ele falou, no milênio a gente faz. Eu falei, que milênio a gente faz? Você está enlouquecido? Milênio, nós vamos ter um corpo glorificado, meu amigo. Vai querer andar de carro? Você vai voar, né? A Bíblia, nós estaremos glorificados no milênio. Já no milênio não haverá mais, porque Satanás estará preso, os demônios estarão presos. O reino é o governo absoluto de Cristo. Quem pecar só aos 100 anos será disciplinado. Quem morrer com 100 anos, a Bíblia diz, vai morrer jovem. Que loucura. Por quê? Porque o reino de Cristo já estará aqui. Já não haverá mais doença, porque aquele que cura estará presente. Crianças não vão morrer, mas nós não vamos ver as tragédias que nós vemos. Não vai haver demônio, não vai haver essa corrupção, roubo, não vai haver as coisas que nós vemos hoje. Já no milênio nós vamos desfrutar de uma glória incrível. E quando chegar a Nova Jerusalém, quando todos os crentes de todas as épocas estarão reunidos e seremos tal qual Ele é, então Ele terá enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, não haverá mais demônio, não haverá mais corrupção, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais despedida. E o que Ele tem preparado para nós, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração daqueles que o amam. Você não faz ideia. Você acha que o dia que você converteu, você mudou de religião? Não! Você entrou por um caminho de eternidade. Você entrou por um caminho de glória. E o Senhor tem preparado coisas incríveis que nós não podemos imaginar. No milênio essa terra será restaurada, mas na Nova Jerusalém será novos céus e nova terra. E nós iremos governar para sempre com Ele. Isso não enche o seu coração, não? Pastor, será que isso é verdade? Alguém pode perguntar. Olha para você, querido. Olha para a natureza e me fala se não há um Deus. Olha para a sua mente brilhante, para o seu coração que bombeia sangue, para os seus olhos capazes de enxergar colorido, porque tem 100.000 células reflectoras de luz em cada um deles. Olha para a sua própria vida, olha para a criação. Romanos diz que a criação prova que há um Deus. Há um Deus. E se há um Deus, nós precisamos compreendê-lo, envolver com Ele o nosso coração e encher o nosso coração de fé e de esperança. Vou dizer algo para você nessa manhã. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o alfa, ele é o começo e ele é o fim. Um dia ele diz comece, mas a última palavra é dele. Eu não sei o que você está passando, só digo uma coisa para você, a última palavra é dele. A história não terminou. Talvez você perdeu um round agora, mas não acabou ainda a história. O que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Ele é fiel. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, diz a palavra de Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele te chamou, Ele estabeleceu os seus dias. Ele tem vitória na sua vida porque já está conquistada lá na cruz. E, no entanto, nós estamos aqui agora. E nós podemos gozar dessa vitória hoje. De uma vida cristã que vale a pena de ser vivida. Não importa de onde você veio, o que você está passando, o que te acontece, né, o seu passado. Há algo para ser vivido hoje, como filhos amados de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra com você. A Bíblia está colocando, no entanto,
uma posição. Nós, no passado, já compartilhamos muito sobre essa questão dos vencedores. Porque o crente vencedor não é apenas uma questão de ser arrebatado, é também viver uma vida cristã vencedora, uma vida cristã espiritual, uma vida cristã que vale a pena de ser vivida. Você não pode ser crente e viver uma vida igual você vivia antes. Não é essa a vontade de Deus. Jesus veio e falou o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que dia? Lá no céu? Não, aqui. Aqui. O Senhor quer vida abundante para nós aqui. Essa é a vontade de Deus. Isso glorifica o nome do Senhor. É quando as pessoas olham e falam, você é o Naor. Deus, você está vivendo essa vida. Não só Deus Deus existe. Né? Eu costumo dizer que é porque a Bíblia fala que Deus escolheu os que não são para envergonhar os que pensam que são. Os pequenos para envergonhar os grandes, não é? Então, a glória de Deus, tá? Eu brinco com isso. É ganhar a corrida com cavalo pangaré. Já ouviu falar de cavalo pangaré? É cavalo vira-lata, né? Porque se quem ganhou a corrida é o cavalo de raça, a glória é do cavalo. Mas se um pangaré ganha a corrida, a glória é do montador. Nisso está a glória de Deus, porque é Ele que te dá a vitória. Quando olham para a gente, falam, mas você não pode estar fazendo isso, você não pode estar vivendo essa vida, só pode ser Deus. Deus é glorificado quando você vive uma vida que vale a pena. Agora, preste atenção, essa é a vontade do Senhor. No entanto, aqui está um ponto importante que a palavra de Deus coloca. Ser um vencedor nesse ponto aqui é ter um coração que não está embriagado com as preocupações, não está embriagado com a ansiedade da vida. Porque nós vivemos um mundo de ansiedade. O vencedor é o crente que amadureceu nesse ponto. É o crente que tem a revelação de quem ele é em Cristo e não olha mais para si. Porque ele agora se vê nele. Ele entendeu por revelação o que é ser justificado pela fé. É entender que quando Deus olha, não vê mais você, não vê mais suas falhas, ele vê Cristo. A palavra de Deus diz que de Cristo você foi vestido, você foi revestido. Quando você ora, Deus não olha e vê você com as suas falhas para ver se pode ouvir ou não a sua oração. Quando você ora, o céu vê Cristo orando. Quando você repreende, o céu vê Cristo ordenando. E isso é uma verdade, meu irmão. Eu quero desafiar você hoje a não ouvir essa palavra como uma palavra interessante. Não resolve. Você precisa crer. A Bíblia diz que nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Não adianta só conhecer o amor de Deus, você precisa crer. Ele precisa acontecer na sua vida. Eu sou muito preocupado que a palavra de Deus aconteça na nossa vida. Nós não podemos participar de uma reunião e falar, mas que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Não resolve. É necessário que ela se torne luz no seu espírito, porque é isso que transforma a sua vida. Amém? A minha oração hoje é essa, é que você entenda que não é mais uma questão que depende de você. O vencedor é o que tem o coração em paz. Por quê? Porque ele sabe que é amado. Ele sabe que tem alguém pensando bem para ele. Ele sabe que ele é perdoado. Ele sabe que ele é aceito em Deus. Por quê? Porque ele é justo. Porque a conta está paga. É interessante como nós valorizamos tanto o mal moral, o pecado. O crente é muito invocado com o pecado. Eu entendo. Nós pensamos sempre que esse é o pior tipo de maldade, né? O pecado. Nós estamos preocupados o tempo todo com o pecado. Devo ter pecado, devo ter uma brecha, eu devo ter um problema. É porque eu pequei, é porque eu menti, é porque eu fiz, porque eu isso, quis. Eu fiz, eu errei. Isso é uma preocupação constante no meio dos irmãos. Mas não há nada que tire mais a sua paz do que essa consciência de pecado. É a consciência de estar errado. Essa é uma consciência terrível. É aquela consciência que diz, quando você chega em casa e a sua mãe fala, seu pai quer falar com você. Você já começa a falar, meu Deus, o que eu fiz? Depois que a gente casa, o pai não está mais, é quando a mulher fala, amor, precisamos conversar. Você fala, o que eu fiz? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Oh, Deus, que angústia.
né? Porque sempre há um erro. A consciência de pecado é uma coisa... Você se lembra? Agora preste atenção como que Deus se relaciona conosco. Quando Adão pecou, Deus foi falar com Adão, não é? Será que Deus agiu igual a mãe, o pai, ou a esposa, ou o marido, quando a gente erra? Não. Qual foi a pergunta primária que Deus fez para Adão? Foi igual a sua mãe? Adão, o que você fez? Não. Ei, Adão, o que você aprontou, hein? Não, Deus não falou do problema. Qual foi a pergunta? Adão, aonde você está? Deus não perguntou o que você fez. Deus não falou, olha que papelão. Não. Adão, onde é que você está, Adão? Veja, Adão estava escondido porque estava preocupado com o erro. Deus estava preocupado com a distância. Adão estava preocupado porque errou e escondeu. Deus falou, Adão, você está preocupado com o erro, eu quero saber por que você está longe de mim. Chega para cá, eu vou matar o animal daqui a pouco para te cobrir. Eu vou resolver esse problema. Nós estamos preocupados com tanto que nós erramos. Deus está preocupado por que você está ficando longe de mim se eu já paguei os seus erros. Não fique mais, não viva mais a vida em função disso. A palavra santo no Velho Testamento, também no Novo, significa que alguém foi separado por Deus. Então, crente é normal e muitos pregadores dão foco na questão do pecado e da santidade. Amém, claro, eu creio na santidade. Santidade é alguém que foi separado. Deus é 3 vezes santo, porque ele está fora de qualquer quadrante da criação. Ele está completamente separado de tudo que existe, não é? E a Bíblia fala que nós fomos colocados nessa posição com ele, totalmente separados. Então nós falamos muito de santidade, você tem que ser santo, santo, santo para fazer isso, para merecer, para receber. E quando não há uma santidade na sua consciência, então as portas estão fechadas para você. Agora eu vou te mostrar na Bíblia o que é de fato santo. Então, eu vou pegar aqui na palavra de Deus a primeira menção da palavra santo na Bíblia, ok? Existe uma regra da hermenêutica, quando a gente estuda a Bíblia, que chama a lei da primeira menção. O que é isso, pastor? Todas as vezes que aparece na Bíblia pela primeira vez uma palavra, ela determina, em linhas gerais, o significado dessa palavra para o resto da Bíblia. Então ela é muito importante. E a primeira vez que aparece a palavra santo na Bíblia é em Gênesis, capítulo 2, verso 3. A Bíblia diz, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Está aqui a palavra santo, santificou. Por quê? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja, Deus não descansou porque estava cansado. Deus não cansa. Deus não descansou porque estava cansado. Ele descansou porque terminou a obra. Tudo que ele tinha para fazer, ele fez. Tudo. Não há mais nada a ser feito. Tudo que ele tinha para fazer, ele fez. E a Bíblia fala que por isso ele descansou. Então, observe que a primeira menção da palavra santidade na Bíblia está associada com a palavra descanso, pela primeira vez também. Então eu quero te falar uma coisa. Para Deus, não há nada mais santo do que descansar. Descansar. Não é maravilhoso um negócio desse? Deu até sono, né? Não há nada mais precioso do que descansar. E é verdade, o sono... Você sabe o que é sono? Um dia eu estava conversando com minha esposa, estava explicando isso para ela. Você só dorme quando você descansa. Por que a Bíblia fala? Em paz me deito. Logo, pego no sono. Ninguém que não tem paz consegue dormir. Você só dorme se você tiver paz. Sem paz você não dorme. Mas como é que você dorme devendo? Como é que você tem paz com dívida? E como é que você tem paz com dívida com Deus? Ele não dorme. Nós somos uma geração que não dorme. Por quê? Porque não tem paz. Por quê? Porque deve. Mas eu estou aqui para te contar que a dívida está paga. Logo você pode ter paz de novo. Não é poderoso que o Senhor fala que aos seus amados Ele dá quando dorme? Aí um adolescente falou para o pai dele, por isso que eu durmo todo dia até meio-dia. Quando eu trabalhava na Xerox, na Xerox,
aqui americana, né? Trabalhei lá no Brasil antes de ser pastor, meu último emprego. Lá tinha um quadrinho que você podia escrever o que quisesse. Um dia eu escrevi esse versículo, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E meu chefe escreveu embaixo, mas tem que trabalhar. Mas há pouco tempo atrás Deus estava falando comigo sobre esse versículo. Eu estava meditando nele. Por que Deus dá aos seus amados enquanto dorme? Deus falou comigo, eu dou enquanto você está dormindo, porque só dorme quem tem paz. E está em paz quem não tem dívida. E não tem dívida para comigo, porque creu. Por isso está dormindo, por isso está recebendo. Então, você sabe, o favor de Deus só vem na vida daquele que creu. Creu no quê? Que ele terminou a obra. Que ele já fez tudo por mim. Eu creio, eu simplesmente creio. E nessa hora Deus dá. Então, é claro que a Bíblia não está falando do sono aqui. Interessante, nós estamos fazendo cruzadas evangelísticas lá em Goiânia. E nós convidamos pessoas para receber um milagre. Mas você sabe uma das coisas mais impactantes? Às vezes você chega para convidar uma pessoa numa casa, fala, tem alguém doente, está precisando de alguma coisa? Não, aqui em casa está tudo bem. Mas se sua casa está precisando de paz também, nós vamos orar por isso. Ah, isso estou precisando. Quem não está precisando de paz no meio da guerra? É porque você acha que paz é ausência de guerra, né? Não, não é. Fizeram um concurso uma vez de artistas, para representar a paz num quadro. E vários artistas pintaram quadros para mostrar a paz. Então um fez um rio de água tranquila, outro fez um caminho bonito com o vento soprando nas árvores, outro fez os pássaros voando. Mas na hora que foram escolher o vencedor, não foi nenhum desses. Olhando de longe, era uma grande tempestade. E tinha um penhasco, uma pedra bem alta, grande. E estava tendo uma tormenta com raios, chuva, ventos. E aquela coisa toda tumultuada. E alguém falou, mas como que esse quadro foi o vencedor? E aí as pessoas falaram, aproxima para você ver melhor. Lá em cima, no meio da rocha, no meio da tempestade, tinha um pequeno ninho. E uma águia estava deitada e o pintinho dela, a águiazinha dela, né, estava dormindo debaixo dela. Porque paz não é ausência da guerra. É descanso no meio da guerra, debaixo das asas daquele que nos guarda. Jesus nunca falou que nós não teríamos problemas. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Você vai poder ter paz, porque eu venci o mundo. Fica debaixo das minhas asas. Então tem irmãos que ele está pensando, no dia que esse problema resolver, eu vou ter paz. Não, não é verdade. Porque outros problemas virão. Mas hoje eu estou aqui para te ensinar o que é descansar, apesar dos problemas, porque eles vão continuar. O mundo vai de mal a pior. Não vai melhorar, vai piorar. Eu sinto te dizer isso, porque à medida que o anticristo se aproxima, e talvez já esteja por aí, a coisa vai piorar ainda mais, porque essa é a estratégia do diabo. O diabo é esquerdista, você sabe, né? Pior, melhor. Ele vai piorar muito para vir ser o grande líder mundial. Claro, ele vai causar toda a confusão, o mundo vai ficar um caos tão grande que vai precisar de um líder mundial que resolva o problema. Então ele cria o problema para ser a solução. Só que depois ele vai pôr o carimbo na testa. Então é uma grande estratégia do inferno. Mas a despeito do que está aí fora, nós fomos chamados para viver nesse descanso incrível. Por que o que descansa é o vencedor? Porque só consegue descansar quem crê. Crer é um desafio da nossa fé hoje. O descanso é a coisa mais santa que nós podemos fazer. E é santo porque colocou Deus na posição de Deus e nos colocou na nossa posição. Quem creu, colocou Deus na posição de Deus, doador. E se colocou na posição de homem, receptor. Está entendendo? Isso honra a Deus. O que honra a Deus não é as suas lágrimas de crocodilo. O que honra a Deus não é a autopiedade. Deus não move porque está com dozinha de você. Isso não move o braço de Deus. Olha como eu estou sofrendo. Senhor, ninguém me entende. Oh Deus, tu tem misericórdia, quanta injustiça. Olha aqui, Senhor. Isso não move Deus. O que move Deus é dizer, Senhor,
eu não mereço, eu não fiz por onde, pelo contrário, eu errei. Isso é uma causa impossível aos homens, mas sabe de uma coisa? Eu creio no seu amor, eu creio na sua graça, eu creio no seu poder. Aí o céu abre. Falei, epa, alguém creu, alguém me chamou de Deus. Isso move o braço de Deus. Isso move o braço de Deus. Por isso que se torna vencedor. O vencedor nada mais é do que aquele que anda pela fé. O meu justo viverá pela fé. Fé no quê? Na justiça de Cristo. Por isso que ele é justo. Ele caminha em cima dessa verdade. Por que eu tenho que descansar, pastor? Porque só o descanso traz o favor de Deus. Eu não disse para você que Deus só dá para quem está dormindo? Em outras palavras, Deus só dá para quem está descansando. Por que está descansando? Porque creu. Atingiu esse nível da fé. Pastor, mas tem que ter uma fé monstra, eu não dou conta, minha fé é tão pequenininha. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para remover montanhas inteiras. Deus não está exigindo grande fé, uma pequena fé, uma pequenininha é suficiente para operar grandes moveres e milagres na sua vida. E essa fé, o Senhor já tem colocado no seu coração. Então vamos voltar. Se o descanso é que traz o favor, vamos voltar novamente na primeira menção da Bíblia a respeito disso. Lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 8, está a primeira menção da palavra graça na Bíblia. A primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia está em Gênesis, capítulo 6, verso 8, onde a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui está a primeira menção. Você fala, muito bem, pastor, mas aonde que está a revelação? Tem um outro princípio na Bíblia que diz que quando o texto não está claro, a revelação está no nome do personagem. Então está no nome de Noé. Agora eu quero te contar o que significa Noé no original. Sabe o que significa Noé? Descanso. Aí eu vou traduzir para você. O descanso achou graça diante de Deus. Graça é favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Diga amém. Uau! Deus dando tudo para quem não merece nada, mas descansou. Quem descansa acha o favor, porque confiou. Confiou completamente. Quanto mais você vive no descanso, mais graça de Deus vem sobre a sua vida. Mais favor vem sobre a sua vida. E quando eu estou falando de descanso, eu não estou falando para você deixar de trabalhar. Eu não estou falando para você viver passivamente. Eu estou apenas me referindo a algo que está ligado na sua alma. Na sua alma, que não te aflige. Muitas pessoas vivem cheias de ansiedade, vivem cheias de angústia, cheias de preocupação. Isso tira o descanso. Isso é mal aos olhos de Deus. Porque o Senhor quer que você viva em paz. Deus quer que você viva no descanso. E quando você aprender isso, você vai falar tudo com Ele. Cada detalhe. Cada detalhe. Eu fico vendo as coisas de Deus, né? Então, eu estava aqui mesmo, esses dias, procurando. Eu fiquei aqui no hotel, agora eu vou visitar minha sobrinha lá em Orlando, ficar uns dias com ela lá, que é uma filha para mim, morou 5 anos comigo. E depois a gente vai voltar mais uns dias para cá, para ficar de férias. E eu estava procurando uma casa, né, porque a minha família, só minha filha casada que não veio, mas vou ter mais 2 filhos. E aí eu falei, não vou ficar no hotel, não, vou alugar uma casa. Eu estava procurando um irmão daqui, outro dali, e olhei um dia, olhei outro. Sabe aquela que você cansa? Eu tô cansado desse negócio, eu não sei se presta, não conheço, depois o aluguel não presta. Eu falei, Senhor, para que eu estou olhando isso? Eu vou descansar. Arruma uma casa para mim. Eu só falei isso. Diante de Deus estou te falando. Esqueci. Sabe o que é esquecer? Vamos passear. Dali, não demorou, no mesmo dia, de noite, o irmão me ligou aqui. Pastor, já arrumei sua casa. E não vai pagar nada. Você está brincando? Sério? É, isso mesmo. E eu estou lá quieto. Eu tenho quase nada de hobby. Um dos meus hobbies é pescar. E aí, eu nunca pesquei no mar. Aí eu estou aqui, o Christian estava aqui e falou, vamos jantar na casa de um irmão aqui, que é mãe de um pastor meu lá, ele pediu para eu visitar. Então vamos, a gente não estava fazendo nada, eu fui lá visitar, o marido dela é americano.
Aí eu ainda ri muito, que eu cheguei lá, o Christian falou, não esqueça o nome dela, como é que é o nome dela mesmo, tal. Eu falei, mas você não conhece ela, não? Não. Eu falei, você ainda me trouxe. É brasileiro mesmo. Nós fomos jantar na casa de uma pessoa que ele não conhece, não me levou. Falei, ai, meu Deus. Falei, que coisa. Todo mundo decorando o nome do marido e da mulher para não passar vergonha. Mas eles estão agradáveis. Crente realmente é maravilhoso, né? Os irmãos tão amáveis, tão agradáveis. Conversando ali, o marido dela também gostava de pescar, aquele negócio todo. Resumindo a ópera, né? Fico vendo o cuidado de Deus em tudo. Ele falou, não, é o seguinte, então você vai voltar, eu sou sócio da Marina, lá a gente pode pegar qualquer lancha que quiser, tenho carteira, sou pescador, adoro pescar, minha mulher também, e vocês vão pescar com a gente, vamos passear de barca e no mar no outro dia. Eu falei, olha que coisa, né? O Senhor realmente, a gente não pode nem pensar. Eu nem pedi, mas Deus conhece até os anseios do seu coração. Ah, pastor, mas não está acontecendo comigo. Mas vai acontecer no momento que você descansar. Descansar. Tudo o Senhor vai providenciar para você, porque tudo já está pronto. Você precisa aprender a descansar. Esse é o desafio, não é? Se há graça e favor, ela vai acontecer quando você entrega. Eu gosto do salmo que diz, e ele tem uma versão na Bíblia que ele fala, e ele grita, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa palavra no original, aquietai-vos, você sabe o que é? Deixa cair. Deixa cair. Para de tentar segurar. Pastor, estou numa crise terrível, meu marido, e você está lá, né? Aquela luta para esse marido não largar. E ameaça, e eu vou largar, e tem alguém rodeando ele, querendo tomar ele de mim, e está assediando. Ai, e ora, e faz campanha, e jejum, expulsa demônio, chama todo mundo, e vigia, e faz, e acontece. E você não dorme mais, está angustiado, virou detetive, já está vendo a desgraça, pronto, desculpa a palavra, né? Já está vendo o marido com outra, o diabo está trazendo pesadelo. Eu venho aqui para te dizer, amada, deixa cair. O que é isso, pastor? Seja indiferente? Não, entrega. Entrega para quem pode fazer. Entrega. Eu posso te contar cada coisa incrível que Deus faz, de onde você não imagina. Eu tive um problema um dia com um irmão, terrível, meu Deus do céu, eu nem sei se ele é crente, honestamente. Ele arrumou uma confusão, e até me ameaçou, e eu nem, sabe aquelas coisas, não vou aqui entrar em detalhes. Eu falei, não vou fazer nada, eu vou orar, eu vou entregar para Deus. E uma madrugada, ele estava me infernizando tanto a vida, eu falei, eu acordei de noite para orar, não estava conseguindo dormir, roubando a minha paz. Eu falei, Deus, eu não consigo dormir, olha essa situação, eu não consigo lidar com esse irmão. Mas hoje eu vou deixar cair, eu vou entregar e vou dormir. E fiz assim. No outro dia eu resolvi o problema, liguei para a pessoa que estava intermediando, falei, não, pode falar para ele que eu vou resolver isso aqui. Dessa maneira, vou tomar todo o prejuízo que for necessário, isso vai estar resolvido. Aí o irmão falou para mim, não, pastor, peraí, que teve um fato novo. Eu falei, o que foi? Ele falou, ele teve um sonho com você essa noite. Eu falei, sonhou comigo? O que foi? Ele falou que ele teve uma entrevista com o governador e ele foi para a entrevista. Quando ele chegou lá, a secretária do governador acabou com ele. Você está acabando com a vida do governador, você é isso. Mas falou horrores para ele e deu uma dura nele assim, terrível. Ele falou, agora você pode entrar. Ele disse que ele contou por mão. Ele estava assim, assustado. Ele acordou, aí ele foi encontrar com o governador. Só que quando ele chegou para falar com o governador era eu. E aí ele disse que ele acordou, ficou assustado com aquilo, não falou nada. Quando de manhã ele foi falar com a advogada dele, porque ele estava arrumando uma confusão sem tamanho. A advogada dele falou tudo que a secretária no sonho falou para ele. A meu respeito, você está errado, você está acabando com a vida do pastor Naor. E se você não parar essa confusão, eu não vou advogar mais para você. Mas falou horrores para ele. E ele desmontou completamente. Falou, não quero mais essa confusão, eu estou errado, me pediu perdão, aquele trem. Veja, foi Deus. Se Deus tiver que mandar um anjo lá, ele vai mandar. O Senhor está cuidando. Mas o que você tem que fazer? Você tem que descansar. Veja, o povo de Deus, ele foi salvo do Egito quando o sangue do cordeiro foi passado na porta pelo lado de fora
E a Bíblia fala que eles comeram cordeiro dentro de casa. E aí eles saíram do Egito, saíram debaixo da influência de Faraó, porque agora eles estavam salvos. Eles entraram no deserto, um período de vida cristã, que você ainda não tem a revelação da justiça de Cristo, por isso vive uma vida onde você faz, mas não vê resultado. Não é? O deserto é assim, uma vida de sequidão, não produz nada e tem muito cansaço. Mas qual que era a vontade de Deus? É que esse povo chegasse aonde, irmãos? Canaã. Canaã, ao contrário do que muita gente pensa, não é o céu, porque tinha gigantes lá dentro. No céu não tem isso. Canaã é a vida espiritual. Canaã é a vida do crente que conseguiu descansar, porque creu. Esse é o lugar que Deus queria que eles chegassem. E esse é o lugar que Deus quer te levar. Talvez você está no deserto, talvez você é novo, talvez você saiu do Egito faz pouco tempo, se converteu, batizou, ou talvez não. Talvez você está como aqueles pais que até morreram no deserto, porque tem crente que nunca chega em Canaã, não é triste isso? Era para durar talvez 9 meses, fica 40 anos e morre lá. Talvez você fale, pois é, pastor, é verdade, estou aqui há 20 anos, minha vida tem sido um deserto. Pois hoje o Senhor vai te dar o caminho para Canaã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, chega, esse não é o lugar. Não é? Não é assim que diz a música do Fernandinho? O deserto não é o meu lugar. O deserto não é o seu lugar. Canaã é o seu lugar. E essa é a vontade de Deus. Canaã é esse destino. Olha o que diz Hebreus, portanto. Então quem que é o derrotado? É o que continua no deserto, vivendo uma vida cansada. Hebreus 4:9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que conseguiu entrar no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Veja, quem entrou no descanso de Deus, descansou. Descansou das suas obras, dos seus problemas como pai, como mãe, como filho, como empresário, como trabalhador, como contas para pagar, doença, ameaças. Descansou das suas obras, como Deus descansou da dele. Aí olha o que o texto diz, continua falando. Esforcemo-nos. Uau! Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Veja, Deus descansou porque toda a sua obra está terminada. E Ele está dizendo para termos a mesma atitude que Ele teve, descansar. Quando nós entramos no descanso de Deus, é impressionante como tudo que você tem para fazer, você vai fazer sem estresse. Você vai fazer sem ansiedade, você vai fazer em paz. Você vai trabalhar em paz, você vai pagar suas contas em paz, você vai estar casado em paz, você vai criar filho em paz, você vai ter seu negócio em paz, porque a mão de Deus vai estar agindo. A mão de Deus vai estar agindo. Essa semana, recebi uma notícia, eu tenho uma agência de propaganda lá em Goiânia, que eu comecei ela para cuidar das redes sociais dos radicais livres, eu atendo a igreja também, faço as coisas da igreja. E está começando, mas um dos principais profissionais meu, eu estava aqui, me mandaram a notícia, foi demitido. Demitido não, pediu conta, vai embora, voltar para a cidade dele. E a gente tem um monte de trabalho para fazer. Você acha que roubou minhas férias? Eu falei, eu já entreguei para o Senhor. Imediatamente o irmão que gerencia lá para mim falou, não, mas já veio outro. Melhor ainda, que era o primeiro que eu queria. Um irmão que ficou 1 ano aqui no Vale do Silício estudando. Sabe, ele é assim, altíssimo nível. Eu nem tinha condição de contratá-lo. Ele foi dono. Ele é para trabalhar em São Paulo, mas ele não quer ir para São Paulo. Então ele está em Goiânia, ele está 10 anos na frente de tudo que existe. E ele falou, pastor, mas ele é crente, quer ficar aqui, vai aceitar as suas condições. Eu falei, é Deus mesmo que cuida de mim. Eu não mereço nada disso, mas se você descansa, você vai ver a mão do Senhor cuidando de você em cada momento, em cada detalhe. Aí a Bíblia está dizendo, esforça para entrar nesse descanso. Veja que a ordem do Senhor então é, esforce para entrar no descanso. Deixa eu te falar algo, esse é o único lugar no Novo Testamento que se diz que devemos esforçar para alguma coisa. Não tem nada no Novo Testamento que manda você fazer força. O único esforço da nova aliança é esforça para descansar.
Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Eu passei uma situação, talvez com esse irmão abençoado que eu contei para vocês, durou, eu acho que eu levei quase 60 dias para conseguir descansar. Que eu orava, descansava. Aí atormentava, eu perdi o sono de novo. Aí eu orava de novo. Eu ficava cansado de novo. Eu orava de novo. Você tem que orar 3 vezes. Né? 3 vezes na Bíblia é orar completamente. Jesus orou 3 vezes, se possível, passa de mim esse cálice. Paulo orou 3 vezes, tira o espinho, não é? Não é que ele oraram só 3 vezes, eles oraram até acontecer. Mas com a certeza de que vai resolver. Eu não oro para ver se vai dar certo. Eu oro porque já deu certo. Eu só estou esperando chegar. Aí eu consegui descansar de uma maneira tão incrível. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Foi um confronto para mim. Eu estou pregando essa mensagem há 5 anos. Mas de repente não tava, parecia que não estava funcionando. Mas eu comecei a chorar, e a orar, e a insistir. Por quê? Porque eu falei, Deus, o que eu estou pregando agora vai ter que acontecer na minha vida. Vai ter que ser revelação, vai ter que ser rema. Porque na minha mente eu já sei. Agora vai ter que acontecer dentro de mim. E eu chorei diante de Deus, e esse foi o meu esforço. Eu fui para Deus, pedi o quê? Para resolver? Não, eu não falei mais disso. Eu fui para Deus para ter revelação do que já é. Na hora que a revelação vem, o descanso é sobrenatural. Você não vai saber explicar. É inexplicável. Parece até que você é irresponsável. Porque as pessoas exigem de você no meio da crise uma preocupação. E alguém fala, como que você tá tranquilo assim? No meio de um problema? Porque tem alguém maior cuidando para mim. Eu não preciso preocupar. Ah, pastor. Por isso é que o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas é poder de Deus para aquele que crê. Poder de Deus na sua vida. Se você ousar se colocar nas mãos do Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 1 ao 6, diz que a única coisa que nós devemos temer também, se der para colocar Hebreus 4, 1, interessante, se você continuar lendo, ele vai dizer, portanto, tendo sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos. Olha aqui, a única vez que aparece a palavra temer, também está aqui, ó. Temamos o quê? Não haja algum de vós que pareça ter falhado, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram, verso 3. Pode continuar. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas. Oh, quando que acabou? Quando? Desde a fundação do mundo. Já estava pronta a obra, e ainda não conseguiram descansar, verso 4. Pois em certo lugar, disse ele, assim do 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras, verso 5. Câmbio. E outra vez, neste lugar não entrarão no meu descanso. E o último versículo, 6. Põe o 6, por favor. Visto, pois, restar que alguns entre nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Que coisa. Interessante que a Bíblia diz no verso 12, do capítulo 3 de Hebreus, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A palavra perverso aqui é poneros, no grego. E o significado primário da palavra perverso, no grego, é cheio de labores, cheio de aborrecimentos, cheio de fadigas, pressionado, atormentado por labores. Ou seja, o sentido secundário da palavra é mal moral, a iniquidade. Mas o primário é justamente perder o descanso. Quando Deus diz para não termos um coração perverso, Ele está dizendo para rejeitarmos um coração que não descansa. Não é? Para você, coração perverso é coração que peca. Para Deus, coração perverso é coração perturbado. Porque não creu.
pervertido para aquilo que foi feito. Não conseguiu crer, não conseguiu descansar. Cheio de estresse, cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de medo. Você fala, pois é, pastor, é isso mesmo, mas eu não consigo crer. Diga para ele, Senhor, eu não estou conseguindo crer. Às vezes você não está acostumado a orar com franqueza, né? Mas Deus não ama, não é a oração religiosa. Deus ama a oração honesta. Eu não consigo crer, eu não consigo descansar, mas me ajuda, me ajuda. Eu choro diante do Senhor para que o Senhor me dê essa luz, essa revelação que eu não tenho, que eu achei que eu tinha. Porque eu quero desfrutar dessa verdade. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, e Deus vai alcançar o seu coração. O critério para ser um vencedor é um coração que descansa. Não é alguém que fez tudo certo o critério. Eu sei que talvez você pense que o vencedor é o super crente, que nunca erra. Mas não, porque ninguém é essa pessoa. Todo mundo erra todo dia. Se alguém diz que não tem pecado, diz a Bíblia, é mentiroso. E a verdade não está nele. O vencedor não é aquele que não erra. O vencedor é aquele que creu e descansou na obra que já está feita antes da fundação do mundo. Esse é um estilo de vida. Então, qual que é hoje a minha posição para ter essa fé? A minha posição é que eu estou assentado com Cristo. O que significa sentar, gente? Significa que o trabalho foi terminado. Presta atenção. No Velho Testamento, o sacerdote, ele fazia o trabalho lá no templo, no tabernáculo, melhor dizendo. E lá no tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E cada lugar tinha os móveis. A mesa dos pães, tinha lá a bacia de bronze, tinha vários altar do sacrifício. Em cada lugar tinha os móveis. Mas tinha um móvel que não tinha no tabernáculo. Esse móvel era uma cadeira. Não tinha cadeira lá. Sabe por que não tinha cadeira lá? Por quê? Porque o trabalho do sacerdote no Velho Testamento nunca terminava. Porque ele matava animais para não matar o homem, por causa do pecado, né? Deus criou esse sistema. Em vez de matar o homem, mata o animal. Mas ele tinha que repetir isso constantemente, porque o pecado de touros e bodes não tira pecado, só cobre. Então não tinha cadeira, porque a obra nunca terminava. Quem está me entendendo? Acompanha. Mas aí, a Bíblia diz, aqui em Hebreus capítulo 10, verso 11, dizendo a respeito do Senhor, a Bíblia diz que Cristo é o sumo sacerdote. E depois de ter feito expiação pelos nossos pecados, a Bíblia diz que ele se assentou à destra do Pai. Olha o que diz. E por que ele assentou? Ele assentou porque tinha terminado a obra. Ora, todo sacerdote, capítulo 10, verso 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia, talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Presta atenção nisso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga comigo, para sempre, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Que coisa! Olha, que a Bíblia está falando que Jesus ofereceu uma vez para sempre o sacrifício pelo pecado. Sabe, eu vou te falar uma coisa, se você não quiser crer, você pode jogar fora. Eu sei que muita gente pode tacar pedra em mim nessa hora, mas eu vou te falar porque eu está aqui. Ele diz que ele ofereceu o sacrifício uma vez pelos pecados para sempre. Ou seja, ele está dizendo, eu paguei a dívida para sempre. Sabe o que significa isso? Que a respeito do seu pecado, a respeito dos seus pecados que você cometeu no passado, no presente, e o que você ainda vai cometer para frente, para sempre ele pagou. Pastor, como que é isso? É assim, você tem uma dívida de 100 mil reais, 100 mil dólares com alguém. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque todo mundo iria levantar. Todo mundo aqui um dia já deveu, provavelmente. E quando a gente deve para alguém, é muito ruim, não é? A gente está devendo do sujeito. Aí a gente está indo nesse corredor aqui, estou conversando, na hora que eu olho ele está lá.
Aí você disfarça. Você evita quem você deve, é ou não é? Você evita. Por isso que Adão estava escondendo de Deus. Havia uma dívida entre eles. Mas vamos imaginar então que você está devendo $100 mil para um irmão e você fica evitando ele. E aí eu percebo isso. Eu percebo e vou lá e pago a dívida. Aí eu chego, você ainda não sabe, percebe? Você ainda não sabe. Por isso você continua angustiado. Ainda tem a dívida? Eu já paguei. Ainda tem a dívida? Não. Mas você continua angustiado? Por quê? Porque você não sabe que eu paguei. Aí eu chego para você e falo, irmão, eu percebi que você está angustiado, fiquei sabendo, fui falar com o irmão, descobri que você estava devendo $100 mil para ele, né? Por que você está evitando ele? Ai, pastor, que vergonha. Fique tranquilo, eu paguei essa dívida para você. Já está tudo certo, ok? E eu ainda dei mais $200 mil para ele de recompensa. Ô glória, né? Qual que é o sentimento que você ficou agora? Está resolvido. Você não precisa evitar ele mais, não é? Você não precisa fugir de Deus mais, porque ele já pagou sua dívida para sempre. Mas o que eu quero dizer para você? O que significa isso, pastor? Significa que Deus chegou para você e falou assim, ó, todos os seus pecados, tudo que você aprontou e ainda vai aprontar de errado, eu já providenciei o pagamento. Está aqui, está pago, e tem um depósito no banco ilimitado por tanto de vezes que você gastar. Você não consegue dizer amém, né? Eu entendo. Você não crê nisso. Pastor, não diga isso, os crentes vão sair pecando. Não, não vai, porque quem tem um pai que ama nesse nível não quer desagradá-lo. Não precisa ficar com medo disso. Eu só estou aqui te contando que você faz dívidas todos os dias, mas o seu pai diz para você, não se preocupe com essas dívidas, porque eu já paguei elas e deixei um crédito que nunca você vai conseguir gastar. Não viva com consciência de pecado, viva com consciência de amor. Não é que é para você sair aprontando. Não, você não vai querer aprontar. Porque o que nos conduz ao arrependimento, a Bíblia diz, é o amor de Deus e não a taca de Deus. Você está achando que é a vara que te conduz ao arrependimento. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que nos conduz ao arrependimento é o amor. Porque o amor de Cristo nos constrange. Como que alguém paga a dívida de um cara como eu? Isso é um amor inexplicável. Chega uma hora que eu fico tão constrangido que eu não quero mais desagradá-lo. E o amor vence o mau-caratismo. Quem está me entendendo? A Bíblia está dizendo isso. É maravilhoso saber que a bondade de Deus. Aí a Bíblia fala então que o que a Bíblia diz? Que ele cumpriu a obra para sempre, fez tudo, pagou a dívida e fez o quê, gente? Assentou. Mas a notícia não para aqui. Presta atenção. Olha o que diz Efésios, capítulo 2. Já estou indo para o final. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, verso 4. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. E fez o quê? Nos fez assentar, aleluia, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia está falando? Que a posição dele hoje é assentado à destra do Pai, porque tudo que tinha que ser feito, ele já fez. Pasme, Deus não vai fazer nada novo para você, porque tudo já está feito. É tudo uma questão de revelação para você pegar. Está tudo pronto que você precisa. Está pronto a saúde que você precisa, está pronta a paz que você precisa, está pronto o suprimento que você precisa, está pronta a liderança que você precisa, a coragem que você precisa, a visão que você precisa, a sabedoria que você precisa, o conhecimento, as portas abertas, tudo está pronto. Tudo está pronto. Como você viveria se você tivesse um pai que chegasse para você e falasse para você, meu filho, você vai casar, eu quero te dizer algo. Eu já preparei tudo, tá bom? Olha, está pronta a sua casa, os seus sonhos, mobiliada, carro na garagem, casamento pago, lua de mel pago. E o seguinte,
conta ilimitada para sempre no banco, tanto que você quiser gastar com sua mulher. O que você quiser sonhar, eu já preparei também funcionários competentes para qualquer área que você quiser fazer, qualquer trabalho que você quiser sonhar, pessoas que vão te apoiar, portas abertas que vão... Você não consegue dizer amém, eu entendo, porque isso não é real para nós aqui, como seres humanos, né? Mas como você viveria? Ansioso? E ele ainda fala assim, não tem problema, você vai errar muito nessa caminhada, mas pode errar. No meu amor, tem espaço para você errar. Você ia viver estressado? Não. Presta atenção. Você precisa ter a revelação de quem é o seu pai. Há um Deus amoroso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele assentou, mas também te fez assentar com ele. Ele está dizendo, senta aqui do meu lado, porque você também não precisa fazer mais nada, porque o que eu tinha para fazer eu já fiz. Descanse. Eu já preparei tudo para a sua vida. Por causa do seu grande amor, diz a Bíblia. Você sabe onde estão o diabo, todos os problemas e todos os obstáculos que você tem enfrentado hoje, segundo a Bíblia, estão debaixo dos seus pés. Estão debaixo dos seus pés. Nessa posição. O Senhor está muito acima de qualquer enfermidade. O Senhor está muito acima de qualquer maldição. O Senhor está muito acima de qualquer obra maligna. E nós estamos assentados com Ele na mesma posição. Acima de todas essas coisas. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas viver posicionado no trono. A sua autoridade está em ficar assentado, descansando. Você sabe o que o rei faz? A Bíblia fala que nós somos feitos reis e sacerdotes, não é? A rainha da Inglaterra ocupa o trono. A Bíblia, eles dizem, ela está assentada no trono. Mas às vezes ela está lá em São Paulo, às vezes ela está aqui. Então quando fala que ela está assentada, isso significa que ela está ocupando. Você está assentado no trono, mas você está aqui na terra. Mas espiritualmente falando, você está ocupando esse lugar assentado com Cristo. E a rainha faz alguma coisa? O rei faz alguma coisa? Não. Reis e rainhas não fazem, dão ordens. Se suja o chão, ela não pega o chão, ela bate palma e alguém limpa. Ah, pastor, você está dizendo que nós vamos dominar sobre pessoas? Não, nós não dominamos sobre pessoas, mas nós dominamos sobre situações e circunstâncias, porque somos reis e rainhas. Essa é a nossa posição. Você precisa aprender a comandar. Vão acontecer problemas e o diabo todo o tempo vai falar, agora eu quero ver o que você vai fazer. E agora essa situação? Olha o seu filho querendo sair de casa. Olha o seu filho querendo usar droga. Olha o seu marido querendo deixar. Olha esse problema. Olha a migração querendo te despachar de volta para o Brasil. Opa! Aí você está amarrado, está amarrado. O que você vai fazer? O diabo está perguntando para você. O que eu faço, pastor, nessa hora? Diga para o diabo. Não vou fazer nada. Eu vou sentar. Eu vou ver o que o meu pai vai fazer. Porque tudo já está feito. Essa é a posição da fé. Eu vou falar para você, eu sei que você é invocado com batalha espiritual, mas a maior batalha espiritual é sentar, descansar e falar para o diabo, junta os capetas, tudo do inferno que você quiser, faz o melhor que você pode, porque eu estou assentado com o meu Senhor nos lugares celestiais. E vai dormir. Você vai ver como o diabo perde as forças. Você vai ver. Deus quer mostrar ao mundo espiritual o quanto Ele é gracioso para conosco, o quanto Ele é bondoso. O diabo sempre vai tentar tirar você desse lugar. Ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada a ser feito porque a obra já foi consumada. Eu sei que às vezes parece que a obra não está terminada. Eu sei que às vezes você sente que não está terminada. Incontáveis vozes dizem que não está terminada. Mas você se senta e apenas declara de novo, está consumado, está consumado, está consumado. Quando você faz isso, alguma coisa acontece com o seu problema. Deus põe a mão. O inimigo vai tentar ao máximo tirar você dessa posição. Porque o diabo sabe que enquanto você está nessa posição de descanso, bênçãos vão fluir na sua vida. A vitória é abundante e boas coisas vão te acontecer. Porque você está na posição de alguém que venceu.
Nós vamos, hoje começa aí o Brasil, a Copa do Mundo. Vamos imaginar, você sabe que se ele for vencendo tudo e a Argentina também, nós vamos encontrar com eles na final, né? Já estou concluindo. Vamos imaginar que Brasil e Argentina na final da Copa do Mundo. 90 minutos, 0-0, prorrogação 0-0, pênalti. E aí, olha para cá, e aí empatou e agora é o último pênalti. Se o Brasil fizer o gol, é campeão. Como que você vai estar nessa hora? Ansioso, roendo os dentes, como um bom brasileiro. E de repente, gol, o Brasil é campeão, glória a Deus. Maravilha. Agora, volta a fita aqui. Imaginemos que nessa hora da final, você teve que viajar para o Brasil, bem na hora do jogo, você não assistiu o jogo. Você chegou no Brasil, e aí, qual foi o resultado? O Brasil foi campeão. Ganhou no último chute do pênalti. Ah, que legal. Você está em casa à noite, e você vai assistir agora a reprise do jogo. Você vai ver o jogo, você ainda não viu, mas você já sabe o resultado? Sim ou não? Quando for a última bola do pênalti, você vai estar ansioso? Por quê? Porque já sabe o resultado. Deixa eu te falar, nós estamos jogando. Tem canelada, tem carrinho, tem juiz tentando nos roubar. Eu quero te falar, não se preocupe. O placar já está definido. Descansa. Descansa. O Senhor já fez todas as coisas. O Senhor já fez todas as coisas. O irmão está aqui, né? Diabo, eu não tenho tempo para te colocar mais algumas coisas, mas eu te digo só que você saiba a maneira que o diabo tenta tirar o descanso. Primeiro, é através da condenação. Ele vai tentar condenar você o tempo todo. Quantos dos irmãos já acordaram de manhã, sem entender o motivo, está sentindo angústia? Acho que todos, não. Você sabe que é isso? Pastor, eu não sei o que é. Eu te digo, é acusação. Quando você não souber o que é, eu te digo, é condenação. O diabo é o acusador. Ele acusa, inclusive, com sensações. Faça o teste. Você vai me falar se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade. Quando você sentir angústia e não sabe o que é, levanta a mão e fala, eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro, não há mais dívida para mim, para sempre foram pagas, não há mais acusação, eu rejeito essa acusação que eu estou sentindo agora, porque eu estou em Cristo e eu sou justo nele. No nome de Jesus, você vai ver que vai sair na hora. Confesse que você é perdoado cada manhã, que você teve a dívida paga a cada manhã. Não importa o que você errou, importa o que ele fez. Não importa o que você fez, importa o que ele fez. Para sempre. Para sempre. A segunda maneira que o diabo tira a sua paz é pelo medo. Deixa eu só falar uma última palavra sobre a condenação. Esse é o problema de muitos irmãos, quando erram. Aí você acha que agora vai ter problema. Lembra o apóstolo Paulo? Ele foi para Jerusalém, o Ágabo falou, o profeta falou, não vai, você vai ser preso. Ele foi preso, ele estava pregando o evangelho, gente. Ele foi preso, aí ele apelou para Roma, puseram ele num barco, o barco afundou, ele conseguiu se salvar pegando em madeiras, aí fizeram uma fogueira, a hora que ele foi jogar o graveto, a cobra venenosa, no dedo dele. E os índios da ilha falaram, vai morrer, miserável mesmo. O cara escapou da morte, a justiça o não deixa viver. Você vê Paulo ansioso? Não. Mas se fosse outros crentes, o que ia estar fazendo nessa hora? Eu estava pregando, estou preso. Fui enviado de barco, o barco afunda. Eu escapo do naufrágio, a cobra me pica. Deve ter uma brecha na minha vida. Onde está a brecha? Não é isso que muitos irmãos... Você perdeu o emprego, sua mulher está assando largar de você e seu filho está querendo fumar maconha. Aí você começa, o que você começa a fazer? Deve ter uma brecha. Deve ser porque eu estou ilegal. Deve ser uma brecha. Deve ser isso. É porque eu menti. É porque eu não estou indo na igreja. Deve ter uma brecha. É a teologia da brecha que tira a sua fé. Eu quero te falar, não procure brecha.
Sabe por quê? Porque se você for procurar, você não vai achar brecha, não. Vai achar buraco. Inteiro, grandes. Paulo não ficou procurando brecha. Paulo ficou em paz porque ele sabia quem ele era em Cristo. Sabe o que aconteceu? Não morreu, e dali a pouco Deus usou ele para curar a ilha inteira. Não olhe para os problemas. Não olhe para os erros. Olha para Cristo. Eu estou passando por isso tudo aqui. Eu não sei o que é, não. Eu sei de uma coisa, eu estou nele. Olha o que o Salmo 23 diz. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia pelos caminhos da vereda da justiça por amor do seu nome. Mas olha o que acontece com o pronome quando chega no vale da sombra da morte. Ele me leva para isso, ele me leva para aquela coisa boa, ele me leva para o descanso, ele me leva para a água tranquila, ele me faz isso. Mas ainda que eu mudo o pronome, ainda que eu arrume confusão e ande pelo vale da sombra da morte, mesmo assim, não temerei mal nenhum, porque apesar do meu erro, Ele está comigo. Fique de pé. O diabo vai tentar roubar sua paz pelo medo. Eu vim no avião para cá, eu assisti aquele filme A Liga da Justiça. Não sei quantos assistiram esse filme. Vocês se lembram que os demônios, eles eram atraídos pelo medo naquele filme? Fazia ter medo para atrair demônio. É isso que o diabo faz, coloca medo para atrair demônio na sua vida. Você não precisa ter medo, porque Jesus já colocou o diabo debaixo dos seus pés. Medo é medo da morte. Mas lá em Hebreus 2,14, a Bíblia diz que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tem o poder de matar, a saber, Satanás. E livrou a todos que, pelo pavor da morte, estavam escravizados por toda a vida. Olha para cá. A Bíblia que diz isso. A Bíblia diz isso. Estavam escravizados por toda a vida. Você não precisa ter medo mais, porque aquele que podia matar foi destruído na cruz. Não ande com medo. Há alguém que está no controle deste mundo, meu irmão. A terra gira perfeita em cima de um eixo. Ela não é queimada nem inundada, porque alguém está segurando nas mãos. Você é a menina dos olhos de Deus. Para tocar em você, tem que tocar no olho dele. Mas os seus olhos são chamas de fogo. Não tenha medo. Não viva acusado. E não permita a ansiedade mais no seu coração. Ansiedade é o diabo tentando tirar você do lugar do descanso. Quando Jesus partiu, ele disse: eu deixo a minha paz, a coisa mais preciosa. Eu envio o Consolador. Eu vou encerrar dizendo isso para você, olha para mim. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge, tentando devorar alguém perto dele que está ansioso. Quantos aqui já assistiram leões caçando no Discovery Channel, Animal Planet? Você já viu algum leão rugindo na hora de pegar a caça? Não, se ele fizer isso, a caça corre. O leão, quando ele está para pegar, ele não ruge. Pastor, então a Bíblia está errada. Não, você precisa entender o que a Bíblia está falando. Leão não ruge quando está para caçar. Ele caça em silêncio. Você sabe por que então que o diabo ruge? Porque ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é Cristo. Então o que o diabo faz? Para tentar te enganar. Ele ruge. Ele ruge dizendo: eu sou o leão. Ele está rugindo para dizer o seguinte: eu sou o Senhor, estou com raiva de você. Ele quer que você acredite que Deus está com raiva de você. Porque você sabe que o leão verdadeiro é Cristo. E ele ruge. Ele ruge para enganar você. Ele ruge como se fosse Cristo. Aí você pensa: Deus está com raiva de mim. Você perde a paz. Ele engana você. Mas eu quero te falar hoje: Deus não está com raiva de você. Porque lá na cruz, a Bíblia fala que Jesus sofreu toda a ira de Deus. Lá na cruz, Jesus clamou: meu Deus, meu Deus. Foi a única vez que ele chamou Deus, ele chamou o Pai de Deus, sabia? Jesus só chamou o Pai de Deus lá na cruz uma vez. Foi quando ele tomou o meu pecado e o seu. Ele gritou: meu Deus, porque me desamparastes, para que hoje você possa dizer: meu Pai, como me amaste. Deus não está com raiva de você. Não importa se você errou, não importa se você pecou,
Deus não está com raiva de você. Por quê? Porque Jesus pagou a dívida, querido. O carnê está quitado. Tenha paz nessa manhã. Tenha paz. Eu gostaria de encerrar orando por você. Tem alguma coisa afligindo o seu coração? Vem aqui à frente. Eu quero orar. Eu quero te ajudar a colocar tudo nos pés dele. Nada deve tomar conta do seu coração. Nenhuma ansiedade. Se você tem liberdade, quiser vir aqui na frente, pode vir. Nós estamos em família. O Senhor quer te levar para o descanso completo. Nada vai afligir o seu coração. Nada, nada. Pode vir, chega mais perto. Venha descansar nos braços do seu Pai. Venha entregar. Fala para o Senhor, eu vou descansar. Eu estou assentado com o Senhor. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos nessa manhã e dizer que nós somos filhos amados, perdoados pelo teu sangue, justificados em Cristo. Para nós e para os meus irmãos, já não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Porque foi pago para sempre. Para sempre foi pago a dívida. E eles estão assentados com o Senhor. Estão assentados porque a obra já foi terminada. Eles ainda não estão vendo. Por isso estão preocupados. Não estão vendo a dívida paga. Não estão vendo um casamento fortalecido. Não estão vendo a cura. Não estão vendo o que estão esperando. Um documento. Mas já está feito. Já está feito. Eu oro, Senhor, dá fé para eles. Dá fé para crer. Ainda que seja como um grão de mostarda. Dá fé para acreditar que há um Deus sobrenatural. Todo suficiente. Todo poderoso. Que é capaz de fazer muito mais do que somos capazes de pedir. De pensar ou de imaginar. Porque nos amou. Porque nos deu prova de amor na cruz. O teu amor não é provado por falta de problemas. O teu amor não é provado por uma bênção, porque bênçãos vêm em vão, problemas vêm em vão. O seu amor é provado pelo fato exclusivo do Senhor ter morrido na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E porque o Senhor os ama, o Senhor já fez tudo. Tudo já está feito na vida deles. O trabalho, a família, a cura, a paz. Senhor, eu ordeno que a acusação saia, que a condenação saia, que o medo saia, que a depressão saia. No nome de Jesus, haja paz no seu coração, haja descanso, meu amado. Eu declaro que portas estão abertas, que a despeito dos seus erros, o amor de Deus é maior. E o Senhor vai transformar a maldição em bênção. O Senhor vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Ele está cuidando de você. Ele cuida até de passarinhos. Muito mais vale você do que os passarinhos. E eu ministro paz que excede todo entendimento no seu coração. Nesta manhã, no nome de Jesus, erga suas mãos bem alto. Diga comigo, eu sou um filho de Deus. Diga mais alto, eu sou filho de Deus. Eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Por este sangue, eu fui perdoado para sempre das minhas dívidas, dos meus pecados, passados, presente e futuro. Diga para mim, não há mais culpa. Não há mais acusação, não há mais condenação. Diga, eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, justificado em Cristo. Por isso eu creio que tudo está feito. Eu vou continuar trabalhando, resolvendo as coisas, mas sem ansiedade, porque o meu Pai já fez tudo. E eu verei a bondade do Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Viva nesse descanso.
Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail. Fica na paz do Senhor Jesus.